Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Dessa vez nem empatar. E contra os reservas do Flamengo na Vila Belmiro. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o que foi a derrota do Santos para o Flamengo por 2-1 na noite deste sábado. Numa partida em que o Santos olhou o reserva do Flamengo jogar no primeiro tempo. Depois até deu uma melhorada na segunda etapa, empatou, mas na hora que a qualidade técnica das duas equipes é colocada em confronto, infelizmente, o time titular do Santos não dá nem para os reservas do Flamengo. Eu falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, eu sempre gravo aqui os meus vídeos pós-jogo, sem ouvir a coletiva do técnico do Santos, mas ele vai talvez se ater às estatísticas. Perdemos só por um gol de diferença. Aliás, essa é uma das coisas que ele fala. Chutamos 15 bolas no gol, 7 na direção certa. O Flamengo só chutou 11 e 6 na direção certa. Mas o Flamengo dominou as ações, né? Teve 55% de posse de bola, o Santos 45%. O Santos perdeu a posição para o Flamengo na tabela, caiu para o 8º lugar, e entrou em campo com aquele time que a gente, no pré-jogo, disse que seria, né? Era o time de se imaginar que o Bustos ia fazer, porque ele repete sempre esse tipo de sistema. E hoje eu já tinha chegado à conclusão que o 4-2-4 é um sistema de jogo que prejudica demais quem joga na frente, porque a falta de articulação e a falta de combatividade no meio de campo, ou seja, não adianta você ter atacante para ir para cima se a bola não chega no pé deles. E como é que foi que o Santos encarou o Palmeiras? Com 3 volantes, ou seja, era um time mais combativo no meio, então conseguia acionar os seus homens de frente com mais efetividade. Contra o Flamengo, ficou claro que não adianta só a gente botar a culpa no sistema, na escalação, por exemplo, do Angulo junto com o Marcos Leonardo, ou o Goulart junto com o Marcos Leonardo lá na frente, enfiados, né? Toda e qualquer tentativa do Bustos de fazer um dos seus atacantes se transformar em meia não dá certo. Tanto é que ele recorreu hoje, em dado momento, ao Sanches, que apesar de fisicamente estar muito abaixo, né, ainda deu um tapa de calcanhar lá no chute do Lucas Braga, tentou clarear uma outra jogada. E o Bruno, que hoje, com todo respeito, apesar de tudo, ele não pode ficar fora do time. Ele não é nem um super craque, mas é o que mais se aproxima daquilo que o Santos precisa, que é o meio-campista. Mas o Bustos insiste. Eu acho que ele quer jogar para a torcida, falar: eu fui ofensivo, eu enchi o time de atacantes. Só que aí o Flamengo trocou passes tranquilamente no primeiro tempo, né? E como eu disse, a falta de combatividade, e aí é uma questão de característica. O Santos só tem o Rodrigo Fernandes, que marca com mais força no meio de campo, e quando ele não tá, não tem reserva, né? O Flamengo entrou costurando pela defesa pelo lado esquerdo, o gol do Pedro. A diferença da qualidade técnica do Pedro é um negócio absurdo, né? Um jogador acima da média. Não sei nem como é que ele consegue ficar muito tempo aí na reserva desse time do Flamengo. E o primeiro tempo acabou o Santos daquele jeito, né? Teve um chute do Lucas Braga e tal, mas pouquíssima para a criatividade do Santos, né? Porque o meio de campo não existia, né? Até por essa questão do Batistão jogar atrás do Marcos Leonardo. Tá claro que hoje, ou joga o Batistão ou joga o Ângelo, porque os dois ocupam a mesma faixa do campo, ou no outro sistema, quem sabe, com 3 volantes e os dois se aproximando ali, né, do Marcos Leonardo. Até pode ser assim. Mas o Bustos não tentou, né? Alguém vai dizer: poxa, mas ele não tinha o Sandri dessa vez. Tudo bem, mas ele que pelo menos começasse o jogo com o menino Bruno, né, para dar mais articulação, ou quem sabe, como eu disse, inclusive até lá no Esporte por Esporte na sexta-feira,
Podia ter tentado o Felipe Jonathan no meio de campo, como o Carille chegou a usar, né? Com o Lucas Pires na esquerda, para você ter mais gente ocupando espaço no meio de campo, porque existe uma máxima antiga no futebol. E não adianta o futebol moderninho, PlayStation e tal. O jogo se ganha no meio de campo, né? Você precisa ter supremacia no meio de campo. Se você não tem qualidade, então você precisa tirar espaços. E é por isso que eu digo que o Bustos ele não se ajuda, porque ele já chegou a encontrar esta fórmula em outras partidas e ele desfaz. Não havia muita explicação do porquê achar que o time reserva do Flamengo não ia ser uma equipe que fosse criar, né? Que fosse com o Vitinho, com o Pedro, né? Com o Everton Ribeiro, com o próprio Marinho, né? Que participou do primeiro gol. Então, ele joga para a torcida, ele bota um monte de atacante, esses atacantes não pegam na bola. O Marcos Leonardo, que no segundo tempo teve algumas oportunidades de finalizar e foi mal, mas ele é pouquíssimo acionado no jogo. O Batistão tem que ficar voltando. O Ângelo, que o pessoal pega no pé dele às vezes, né? E o Ângelo não foi bem na partida, é verdade, mas via de regra a bola ia parar para ele na ponta e tinham 3 caras do Flamengo em cima dele. Porque o Auro não ajudava, não tinha um meia que se aproximasse ali, né? Enfim, o time é mal construído ofensivamente. E isso é um problema do Bustos, né? Isso é um problema do treinador do Santos. Alguém vai dizer que não foi uma derrota acachapante, que talvez pudesse custar o emprego do Bustos, e a gente vai falar que mas o Flamengo realmente tem mais time que o Santos e tal, não teve nenhum erro de arbitragem, talvez isso sirva como justificativa para manter a sequência do trabalho do Fabiano Bustos no Santos. Mas não é possível que o Edu Dracena não converse com o treinador a respeito dessas opções que ele faz de dizer que não tem um jogador para fazer aquela função ali do meia. Hoje não é verdade, né? Ele tem colocado o Bruno e o natural seria que ele desse uma sequência para o Bruno. Se o Ângelo não está pronto, se o Kaique saiu do time porque, segundo alguns, ele não está pronto, se o Ângelo não está pronto, guarda o Ângelo para entrar quando o adversário estiver mais descansado e tal. Monta um time um pouco mais conservador, digamos assim, e tenta outra coisa, né? Mas eu desconfio que quarta-feira, por exemplo, contra o Tátira, não vai mudar muita coisa. Talvez ele troque peças e tal, e vai com o Angulo junto com o Juan na frente. Aí ele tentou, depois no segundo tempo, né? O Santos empatou com a falta que o Zanocelo cobrou, né? Empatou ali, o goleiro do Flamengo deu uma ajudada, mas o que importa é que o jogador do Santos acertou um belo chute, passou pela barreira, porque ultimamente as faltas que o Santos bate não passam nem pela barreira, né? Então passou pela barreira e o goleiro engoliu. Então mérito para o Vinícius Zanocelo, que andou cometendo erros graves recentemente com a camisa do Santos, se redimiu. E aí o problema é que quando o Flamengo acelerava o jogo, a defesa abriu o bico, né? Felipe Jonathan, o Velasquez, a marcação mais frouxa ali no meio. E aí o Flamengo fez o 2-1 numa jogada rápida que começa com o Pedro, o João Paulo defende, aí sobra para o Gabigol chutar, a bola desvia e vai para o gol. Aliás, o Gabriel é um caso à parte. Eu não sei porque esse rapaz tem tanto ódio do Santos. Porque assim, não é normal que uma pessoa que tenha saído da lama, né, que tenha saído do ostracismo da vida para se tornar um jogador de futebol, que estreou no Santos na vaga do Neymar, aliás, no jogo contra o Flamengo, né? Bem molequinho. Tem até foto de quando ele era criança com a camisa do Santos. Porra, o moleque se dizia torcedor do Santos. Foi formado pelo Santos. Se ele come alcatra, contrafilé, filé mignon, é porque o Santos deu a oportunidade dele não comer pão com ovo quando ele era criança, né? O Santos fez ele. Aí ele foi para Portugal, foi para a Itália e não deu certo. E voltou aqui para jogar no futebol brasileiro, no Flamengo, e aqui é mais fácil, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. E eu não entendo o porquê desse ódio todo que ele tem pelo Santos, essa mania de tirar onda sempre, né? De comemorar efusivamente. Eu acho que ele tem que fazer jus à camisa que ele veste, ele pode comemorar, mas você percebe a ironia, né? Uma questão até de caráter, de como ele
Ah, mas a torcida pega no pé dele, é a resposta que ele dá. Mas isso só aumenta, né? O torcedor é assim, é passional, o jogador é profissional. E depois não adianta vir aqui, botar coraçãozinho nas redes sociais Santos City, visitar o CT, né? E coisa e tal. Porque é muito feio o que o Gabriel faz. Ele é ao contrário do Diego. O Diego, pelo menos, que muitos diziam que ia vir pro Santos, né? Entrou em campo, né? Acho que já completou os 7 jogos. Tinha gente cravando que amanhã o Diego ia se apresentar no Santos. O Diego sempre foi indiferente em relação ao Santos, né? Sempre houve uma indiferença do Diego. O Gabriel não. Sempre que pode, ele faz os gols dele, tem que fazer mesmo, é o papel dele. Ele extrapola, né, na vibração, digamos assim, com relação ao Santos. Então eu queria entender o porquê de todo esse ódio, né? Eu acho que as pessoas precisam aprender, quando elas ganham muito dinheiro, a investir também na espiritualidade, nas questões morais, nas questões intelectuais e ter um pouco de respeito, né? Cada vez que o Gabriel faz isso, ele machuca uma parte da torcida do Santos, principalmente aqueles que eram crianças quando ele estava aqui, né? Então, eu lamento profundamente que ele seja tão desrespeitoso com a instituição que o fez como gente, né? Como jogador de futebol. Eu lamento profundamente. Eu sei que se um belo dia acontecer de ele voltar, todo mundo vai passar um pano, vai dizer que está tudo bem e tal, que ele pode jogar aqui. Mas eu realmente, o meu conceito, eu tenho 47 anos. Se fosse meu filho, eu teria vergonha. Se fosse o meu filho João, o produtor, que fez 17 anos outro dia, e ele fosse jogador de futebol, ele fizesse isso, eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Falei, eu não ensinei isso para você. Isso não foi o que eu passei de valores para você, tá? Aí é aquilo, né? Cada um é cada um. E a gente não sabe por que, a humanidade caminha para aparentemente piorar. Cada vez que passa o tempo, né? O ser humano ele cultiva comportamentos que não fazem jus àquilo que é correto. Então eu só queria dizer isso. Eu sei que muita gente vai dizer que eu estou desviando o foco, que não era isso, mas realmente é muito triste você ter em campo um jogador no outro lado, e aí, ok, faz gol, comemora e tal, mas que demonstra tanto desprezo e tanta falta de respeito pelo Santos como o Gabriel faz. Enfim, eu espero que ele jamais pise no Santos de novo como jogador. Se o fizer, vou tratá-lo como profissional, mas papo de ídolo, bobo é quem ainda eleva jogador à categoria de ídolo, né? Segue no Instagram, fica dando curtidinho, qualquer bobagem, qualquer musiquinha idiota que o cara faz, né? Qualquer besteira, né? O cara tira uma foto com uma camisa lá que ele ganhou, aí fica lá curtindo em rede social. Desperdício, ídolos de barro, né? Lamentavelmente. Então, é isso. Só queria deixar esse desabafo porque eu prezo por alguns valores. Não sei se eu sou ingênuo de achar que o jogador de futebol vai ter essa preocupação que a gente tem, mas eu sou um comunicador, eu sou um jornalista e eu acho que se eu puder passar uma mensagem para as pessoas positiva, no sentido de que elas tenham um comportamento que seja mais condizente com aquilo que eu acho correto, né? Mas é isso. Eu vou continuar fazendo. Então, lamento profundamente pela falta de gratidão do Gabriel para com o Santos. Então é isso. O jogo foi fraco do lado do Santos. O Santos até tentou, a rapaziada buscou, mas o time é desorganizado. Então parece que a equipe não tem pegada, e não tem mesmo, porque existe um buraco no meio de campo do Santos. Os caras correm errado, não há coordenação, as escolhas do técnico não são as mais adequadas e o Santos não ganhou de novo mais um jogo no Campeonato Brasileiro em que, lamentavelmente, os empates são muitos, as derrotas agora são 4, pelo que me consta aqui, é isso. 4 vitórias, o nosso saldo de gol vai piorando. Então é isso, vamos ver. Quarta-feira tem o Tátira. O Santos tem a obrigação de pelo menos classificar sem encher a paciência do torcedor, que não me venha com um jogo na Bacia das Almas contra um fraquíssimo time da Venezuela, e precisa de toda forma se reabilitar contra o Atlético Goianiense no outro final de semana e depois fazer aquele jogo da honra, como eu sempre falo, contra o Corinthians. Enfim, é isso. É triste demais ver o Santos nessa situação. Eu não consigo, eu tô perdendo até aquela coisa de me revoltar, sabe? De ficar indignado, porque uma soma de tantas coisas que aconteceram e acontecem no clube. Vem aqui um time reserva qualquer de algum rival e ganha.
andando na Vila Belmiro, passeando, e a coisa caminhando dessa forma. Não sei quantos por cento é culpa do Bustos, quantos por cento é culpa dos jogadores. O que eu sei é que o nosso elenco ele é limitado, tem alguns bons jogadores jovens que têm potencial, mas que não vão segurar o tranco. E tem alguns veteranos que, um ou outro, que consegue dar a resposta. Eu tenho pena, aliás, o Bustos, uma das coisas que ele falou outro dia, falou do João Paulo e falou do Marcos Leonardo. Eu tenho pena do Marcos Leonardo porque não chegou uma bola que preste para ele finalizar. O time não constrói uma jogada de forma pensada, né, para a bola chegar limpa para ele finalizar. Não tem, né? Ele precisa ficar brigando, batendo cabeça lá com os zagueiros. Então eu tenho pena do João Paulo, que salva o time, fica a pé da vida todo jogo, grita, reclama, e não sei. Agora nessa janela, não sei se vem alguém, não sei se alguém vai, mas eu acho que em janeiro do ano que vem alguma coisa precisa ser feita em relação a uma limpeza em algumas posições e a vinda de alguns atletas, como foi o Rodrigo Fernandes. Porque senão a gente fica naquela eterna esperança de que vai cair um raio na Vila Belmiro. Eu tenho medo porque está todo mundo depositando enormes esperanças no menino boliviano, no Miguel Terceiros, que ele pode estrear daqui a 15 dias na equipe profissional, porque vai abrir a janela, mas o planejamento é para ele jogar no Sub-20, e mesmo que ele vá bem no Sub-20, botar ele no time principal pode ser um risco, né? A gente fica sempre nessa esperança, como tem torcedor que manda mensagem, pô, por que não põe o Patati? Coitado do Patati. Coloca o Patati nesse time hoje, do jeito que a situação ele é engolido, né? Porque o time não ajuda. A falta de organização da equipe não ajuda. É isso, meus caros. Digam aí o que vocês acharam da partida. Vamos nessa, vamos acompanhar o restante da rodada. Torcer para que o Santos não seja ultrapassado por 300 mil times na tabela e ele fique aí ainda numa posição, digamos, razoável da classificação. E a gente se encontra em breve de novo aqui no Canal 10, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.